pode dizer para nós aí, para os ouvintes, acerca de tudo isso? Olha, pastor Cleiton, é bem complexo a gente pautar um marco zero para o pentecostalismo no Brasil. Quando nós vemos historicamente algumas pessoas, historiadores, enfatizando que o pentecostalismo no Brasil acontece com a vinda da congregação em 1910, em novembro de 1910 para 1911, vem aí Daniel Berg e Gurnaving. Se nós colocar que o pentecostalismo começou ali, nós vamos estar negligenciando o poder do Espírito Santo. Né? Então vamos acreditar que de repente veio através desses homens e não do Espírito Santo. Por que eu digo isto? Porque já existia, tem uma nomenclatura que se diz protopentecostalismo, que é algo que já acontecia muito antes até mesmo da Rua Azusa nos Estados Unidos. Que Daniel Berg e Gurnaving vem da Rua Azusa. Sim. Aonde uma pessoa na Rua Azusa, tomada pelo Espírito Santo, nós vamos bater muito nisso aí, ele expressou uma língua no versículo 4 de Atos 2 que chama xenolalia, que é a língua de outros povos, de outras culturas. E alguém tomado pelo Espírito Santo na Rua Azusa falou na língua brasileira. E falou e chamou o nome desses dois homens, Daniel Berg e Gurnaving, dizendo: vocês têm que ir para Belém do Pará. E não falou Brasil. E depois disso eles foram pesquisar aonde que era Belém do Pará e vieram parar aqui no Brasil. Quando chegaram aqui na nossa nação, que eles pisaram em Belém, que alguém falou com eles, um olhou para o outro e falou assim: olha a língua que o Espírito Santo falou conosco. Né? Então aconteceu a mesma coisa no dia de Pentecoste, em Atos 2. E falavam cada um nas línguas das culturas e dos povos. Sim. E eles vinham para Jesus, Pedro pegou, batismo com o Espírito Santo, Sim. e 3.000 almas veio a Jesus. Então não posso marcar que o pentecostalismo inicia-se com a congregação e com a Assembleia de Deus, que era a igreja de missão. Veio mais... Então por quê? Porque antes de vir a congregação, já existia aqui a presbiteriana. Mas era pentecostal? Não, tradicionais, mas só que existia movimentos acontecendo lá no meio já. Sim. No meio católico já estava acontecendo movimentos, antes mesmo. Então se você falar aqui, ó, eu até fiz uma marcação aqui, porque o Brasil, ele tem um marco do pentecostalismo, que foi a nação que mais envolveu e abraçou no movimento pentecostal. Sim. No entanto que hoje, de todas as igrejas evangélicas protestantes, o pentecostal é a maioria. É a maioria pentecostal. Mas esse pentecostal é o pentecostal que ainda segura aquela tradição lá atrás, aquele envolvimento? Se perdeu. Se perdeu totalmente. E aí a gente vai discutir um pouquinho, permitindo assim, o que é o sentido do pentecostalismo em Atos 2. O que aconteceu? O que é ser cheio? Qual é o princípio de olhar para alguém e ver frutos de que é cheio? Nós vamos falar sobre isso. Porque precisamos saber o que é ser cheio e o que é ser avivado. Sim. Porque avivamento é diferente que ser cheio do Espírito Santo. Porque um avivamento a gente pode lidar, que é o quê? É trazer à vida o que está morto. Claro. E às vezes pelo louvor, por uma palavra, a pessoa que chegou ali tão abatida, morrendo espiritualmente, ela ganhou fôlego. Ela ganha fôlego do avivamento. Agora, ser cheio é um pouco distinto do que você ganhar vida para continuar caminhando. Então, esse continuar caminhando, tem que continuar caminhando para buscar ser vivo e cheio do Espírito Santo. Então, é por isso que eu falo, alguns cultos avivalistas são muito bons. Eu sou adepto ao avivalismo, uma palavra bem empolgada. Viu? A gente está vivo, nós temos que se manifestar. Então, assim, agora o que eu sou contra é eu pautar o avivalismo, dizer que um culto é pentecostal. Entendeu? E aí nós vamos entender o que é isso. Então, o que se entendeu como pentecostalismo veio pelo esse ato de um avivamento, o derramamento do Espírito Santo e o falar. Qual era a evidência? O falar em línguas. Então, muito antes, lá por volta de 1984, 1941, bem antes de a congregação vir aqui, já se tinha vestígios de o Espírito Santo trabalhando aqui. Existia um homem chamado Agostinho José Pereira, em 1941, na cidade de Recife. Ele era um negro que ele chegou em Recife com a Bíblia embaixo do braço, junto de outros negros também, e começou a pregar o batismo com o Espírito Santo, a pregar uma revelação que o Espírito Santo havia dado, e principalmente a criticar os dogmas da Igreja Católica, porque ele era um católico.
Ele era um católico. E aí o que aconteceu? Houve aquela intriga e ele fundou uma igreja, né? Ele acabou fundando uma igreja e essa igreja chamava-se Divino Mestre e ele ficou conhecido em 1941 como o Lutero Negro. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Naquela época, o avivamento estava nessa igreja católica? Então, O batismo com o Espírito Santo? Você viu como tá vindo? É o Espírito Santo, não é a igreja, o templo em si. Então hoje é a católica, eles falam em línguas. Olha, eu já ouvi algumas pessoas na Igreja Católica. Só para eles entenderem, Sim, Michel, saindo sim. um pouquinho aqui, Não, nós já sim, vamos sim. voltar. Eu já ouvi sim, alguns católicos beatos mesmo dizendo que ora em línguas, Sim. né? Que ora em línguas. Então assim, então você vê que o poder do Espírito Santo não está inibido a uma denominação. Por isso que eu não posso falar que o pentecostalismo nasceu na Assembleia E ou na sim, ele está congregação. em uma pessoa. Sim, ele está. Isso ele vem, depende Ele do- vem quem busca. Depende do sentimento dela com Deus, o envolvimento. Ela vem quem busca. Até vamos entender que nós compreendemos que o falar em línguas é um dom. E tem muita gente falando em dom e adulterando. Tem muita gente falando em dom, falando em línguas na igreja e fala palavrão em casa. Então não é o falar em línguas como uma evidência de um dia que Não alguém é o buscou. testemunho, mas sim a busca. É uma A busca, forma sim. de. Vamos supor, o camarada ficou 10 anos sem buscar, mas se naquele momento ele está todo torto, mas ele se abrir, Deus usa. Busca, viu? E isso nós temos evidências. Então o que Sim. acontece? Eu tenho uma busca, uma vida de santidade, me esvazio de mim mesmo, sou cheio do Espírito Santo, mas eu vou me perdendo no meio da caminhada, esse dom não saiu de mim.